botou para fora. Os dois iam viajar para Paris, estavam os filhos na sala, morreram lá dentro. Os dois, pum, começaram a demorar demais, meia hora, 40 minutos, uma hora, vão bater, estavam os dois no chão. De segurança e estabilidade, tá? Perfumaria, não precisa se preocupar. Esse aqui é o tal disjuntor de 30 amperes, ó. Isso tudo estava de 30 no apartamento, tá? Prevenção e combate a incêndio. Bom, agora também pegou fogo de água, agora está até no Memorial da América Latina. Outro item da maior importância é a verificação da situação dos edifícios em relação à ocorrência de incêndios. O profissional deverá verificar a existência de reserva para incêndio na caixa d'água superior, o estado das mangueiras e dos extintores, a situação e funcionamento do registro da fachada, a escada de escape, as luzes de emergência e a sinalização indicativa também. O Rio de Janeiro deve ter no mínimo uns 8 a 10 mil prédios que são arapucas. Por aí. Se pegasse fogo num deles, mas vai morrer gente mesmo, gente. Sem brincadeira. Por sorte, o último caso foi o Andorinha, né, que morreu bastante gente. Em São Paulo, se não me engano, foi o Joel, mas tem agora uns e outros de vez em quando que estão pegando fogo em São Paulo, morre 2, morre 5, ou então vai parar no hospital aleijado e tudo mais. Principalmente por causa da fumaça, tá? Então, o que acontece? Eu já tive alguns casos de um prédio assim, e eu estou mandando botar a porta corta-fogo em prédio velho. A porta de serviço do apartamento passa a ser corta-fogo. É uma melhora a situação. Botar sprinkler, essa coisa é caríssimo e não resolve muito. Eu estou pensando em máscaras, esse pessoal tem máscara em casa contra a fumaça. Eu estou vendo umas máscaras baratas e eficientes. Já estou pesquisando, mandando ver gente nos Estados Unidos. Tem uma na Argentina que eu já vi também, que aguenta 15 minutos. É uma espécie de colete salva-vida numa hora dessa, tá? Mas esses itens aqui estão na lei da Rosinha Garotinho, tem que ser visto isso aqui, tá? Isso aqui é fundamental, luz de emergência, isso é uma coisa, um item barato, o condomínio deve ter isso facilmente. Não é nada caro, não é nada... O estado das mangueiras, dos extintores e a reserva de incêndio. Aí você vai ter que meter a carantonha lá em cima e ver se a saída da água dos apartamentos está mais alta em relação ao fundo da caixa do que a saída do incêndio. Eu já peguei caixa d'água que estava tudo réis. Aí, ó, tem que botar reserva de incêndio. Tem que, ó, esticar isso aqui para 30 centímetros, 40 centímetros de altura para ficar a reserva lá. Tá? Isso aí são os itens. Isso aqui é o famoso registro de fachada. Já peguei um que estava todo podre. Já foi trocado. Isso aqui é a saída, né? A saída de incêndio tem que ser separada e mais baixa, quer dizer, ficar rés no fundo da caixa em relação à saída dos... Isso aí é a luz de emergência, você testa apertando aquele botãozinho ali ou tirando da tomada. Se ligou, pronto, tá bom, vamos em frente. Extintor, aqui, a luz de incêndio, etc. Isso aqui vê a recarga se está em dia. E se há quantidade suficiente. Já peguei prédio sem extintor. Nem na garagem tinha, nem nada, tá? Elevadores, isso aí a gente não é engenheiro mecânico. Mas as firmas de conservação tem lá o RIA com o engenheiro mecânico assinando. Vocês só confiram se ele não está mentindo no RIA, só isso, tá? O cabo está sem barba, o aparelho, o elevador não ficar com tranco, entendeu? Quando você sobe, porta fechar e abrir direitinho, se não tem vazamento no mecanismo, essas coisas, tá? Isso aí é uma peça de museu funcionando. Aí. E os telhados.
Também inspecionar os telhados para ver se não estão com telha solta ou que esteja com problema e se o madeirame está bem fixado e não está com cupim apodrecido. Bom, esse é o checklist de uma vistoria dessas. Boa tarde a vocês. Obrigado. Bom, quero agradecer muito ao Foster, a excelente apresentação que ele fez. Depois eu vou pedir para ele falar mais um pouquinho, depois da apresentação do Cláudio, que vai falar mais especificamente sobre as APACs. Bom, o Cláudio Antônio Lima Carlos, ele é o segundo palestrante, ele é um expert em APAC, né? Ele tem mestrado e doutorado, é arquiteto urbanista, tem mestrado e doutorado, com ênfase nessa parte de patrimônio cultural, dá aula, professor adjunto da DAU, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, da Rural, Universidade Rural, do Instituto de Tecnologia, IT, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, ele tem um livro que ele escreveu sobre a PAC, né? Áreas de proteção, é a tese de doutorado dele, áreas de proteção do ambiente cultural. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, Cláudio Antônio Lima Carlos. Então, ele vai agora dar uma aula com data show para explicar o que é a PAC. Depois, nós podemos fazer uma reflexão para ver na regulamentação da lei, porque a lei diz que pode imóveis tombados, preservados e tutelados, né? E no final vamos fazer umas considerações com relação à lei e à lei de autovistoria. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. A Kátia já me apresentou. Eu vim falar sobre esse enigma chamado APAC, né? Que todo mundo, até na própria prefeitura, eu trabalhei durante 20 anos no antigo DGPC, né, Departamento Geral de Patrimônio Cultural, que foi o órgão onde nasceu esse instrumento, na verdade, que foi um instrumento pensado em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo. E eu vou aqui hoje tentar fazer um panorama bem rápido, deixando para o final as dúvidas, os questionamentos. A Kátia já fez o merchandising aqui do meu livro, que foi a minha tese de doutorado, que eu defendi em 2008, e eu estudei justamente a polêmica APAC do Leblon, né? Porque esse instrumento é um instrumento que teve várias interpretações e utilizações, muitas delas equivocadas, e gerou várias terminologias. Até a Kátia estava falando ali de imóvel apacado, né? Isso é um neologismo que eu vou... que fica... parece imóvel empacado, né? Uma coisa estranha, né? Mas vamos lá. Aqui eu trouxe alguns conceitos que embasaram a formatação do instrumento, porque, inclusive, no início do século, em 2001, 2002, né, quando aconteceu a APAC do Leblon, esse instrumento se tornou muito banalizado, né? Inclusive, o título da minha tese original falava em banalização do patrimônio cultural pelo uso indiscriminado desse instrumento, mas ele tem uma conformação teórica muito forte, muito estruturada e muito consistente, que rapidamente eu vou contar para vocês aqui, né, essa evolução desse conceito do patrimônio cultural, que ele vai trazer, né, no seu bojo essa evolução da percepção do patrimônio cultural, que emerge no século XIX na Europa, em função das várias adaptações que as cidades europeias, os grandes centros urbanos sofreram em função da industrialização, e o foco principal inicial foi o monumento, o objeto, o prédio, né, o palácio, a igreja, aquela arquitetura de grande escala e de grande destaque paisagístico na cidade.
caminhando até o sítio urbano ou rural, e agora nós temos até o espírito do lugar, né, que é toda um contexto cultural que esse sítio urbano vai envolver. Mas, por enquanto, nós vamos falar dessa evolução do monumento ao sítio. Então, nós temos aqui alguns teóricos, que no final eu coloquei umas referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar, que é o Camilo Zitt, né, que faleceu em 1903, em 1889 lança um livro muito interessante, em pleno florescer da modernidade na Europa. Ele já antevê os problemas da verticalização e do crescimento indiscriminado e desenfreado das cidades europeias, se colocando assim um crítico, quanto mais a todas essas mudanças drásticas e radicais que as cidades foram sofrendo. Né? O Gustavo Giovannoni, mais tarde, vai ser um dos teóricos mais importantes, né, da conservação, da proteção urbana, e vai lançar e vai valorizar justamente essa arquitetura que ele vai chamar de menor, né, essa arquitetura que não é o monumento, mas também a arquitetura menor, que conforma todas essas paisagens desses locais, desses lugares, dessas cidades ou bairros históricos. E vai lançar o conceito de patrimônio cultural urbano, ou seja, ele vai expandir, né, de um simples objeto até um conjunto de objetos, essa concepção. E aí nós temos o primeiro documento internacional de interesse mundial, né, que vai se mundializar. Inclusive o Brasil teve representação nesse encontro do Escritório de Museus Europeus em 1931, que é a Carta de Atenas. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Que vai recomendar o respeito na construção dos edifícios, o caráter e a fisionomia das cidades, sobretudo na vizinhança dos monumentos antigos. Ou seja, ainda está focado nos monumentos, mas já exibe essa preocupação com o caráter das cidades e principalmente da vizinhança desses monumentos. Em certos conjuntos, algumas perspectivas particularmente pitorescas devem ser preservadas, ou seja, já conecta o monumento à cidade. Mais tarde, né, eu pulei algumas, né, são vários documentos internacionais que narram essa gênese, essa evolução desse conceito de patrimônio. Vai surgir a Carta de Veneza, né, que vai tratar a cidade como um monumento, né? São os elementos de destaque paisagístico, mais essa arquitetura moderna, que nesse documento vai ser chamada de arquitetura modesta, né? E mais os elementos naturais, ou seja, todo o conjunto que compõe aquela paisagem daquele lugar. Esse documento, a Carta de Veneza, é um dos documentos, um divisor de águas, né? Ainda é um documento válido até hoje. E aqui uma citação que diz que a noção do monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, que tenham adquirido com o tempo uma significação cultural. Isso é muito importante, né? Esse conceito que a conservação dos monumentos é sempre favorecida pela sua destinação a uma função útil. É sempre salutar adaptar novos usos às edificações protegidas, às edificações com valor cultural. No entanto, há limitações, e as limitações se referem às limitações físicas da sua estrutura construída. Deixa eu adiantar aqui. E aí vem um conceito, essas recomendações de Nairobi, que foi o encontro da Unesco no Quênia, que vai destacar, né, esse conceito que é de ambiência, né, valor de ambiência. Isso eu me lembro lá no DGPC, que eu falava muito para os arquitetos quando produziam novas edificações em APACs, em imóveis tutelados, que podem ser renovados, e a gente conversava, não, mas você tem que
considerar a ambiência, mas todo mundo fala assim, mas o que é isso, né? É isso, né? A ambiência dos conjuntos históricos ou tradicionais, o quadro natural ou construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles se vincula de maneira imediata no espaço, ou por laços sociais, econômicos ou culturais, né? Eu não posso, num projeto, num novo projeto, inserir elementos que desvirtuem ou obliterem a perspectiva de uma grande rua, como, por exemplo, a Rua da Carioca, né, que tem uma perspectiva toda característica. Então, essa ambiência tem que ser mantida, cor, ritmo, volumetria e tudo mais. Então, nós vamos aqui chegar no conceito de lugar, que é o contemporâneo, né, o que é o lugar, que é a associação do edificado ao não edificado, né, do material ao imaterial, que vai ser definido por um caráter ou atmosfera, sendo, portanto, um fenômeno qualitativo total, o qual não podemos reduzir apenas às relações espaciais. O lugar envolve uma totalidade qualitativa de natureza complexa, não podendo ser descrita apenas através de significados analíticos ou conceitos científicos. Trocando em miúdos, né? O que é um lugar? O Saara, que é uma sub-área do corredor cultural, é um lugar, não é, Kátia? Né? Adiantaria nós preservarmos e recuperarmos e restaurarmos todos aqueles sobrados lindíssimos, muitos mal conservados que tem ali, e retirarmos todo aquele comércio característico que dá todo aquele colorido da apropriação daquele espaço? Não, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, a arquitetura, mais a utilização, mais a dinâmica que essa utilização gera naquele espaço, transforma o Saara num lugar, e não apenas num espaço. Então, aqui um exemplo, uma imagem, né, de Veneza, né, as gôndolas, todo esse comércio, isso tudo aqui, a arquitetura, a arquitetura, na verdade, é uma grande moldura, um grande arcabouço para as coisas acontecerem. Me lembro muito uma vila operária que foi tombada em 87, em nível municipal, ali no Jardim Botânico, a Chácara do Algodão, não sei se vocês conhecem, ali na Pacheco Leão, que a história é lindíssima, os operários, 6 operários todos moravam ali, batalharam pelo tombamento, e há pouco tempo eu vi que essa vila está se transformando em galerias de arte, em estúdios musicais, mas a arquitetura está mantida. Ou seja, o patrimônio hoje em dia não está isolado dos seus usuários. E aqui o espírito do lugar, né? Esse texto é grande, né? Mas foi o último documento internacional produzido por um encontro do ICOMOS, que é o International Council of Monuments and Sites, que é uma ONG internacional, que coroa justamente essa junção, essa fusão entre imaterial com material. E aí nós chegamos no Rio de Janeiro, né, que vai justamente acompanhar essa evolução e vai incorporar esses conceitos todos na sua legislação. Nós começamos com 80, né, em 1980, que vai aparecer aqui uma influência da Carta de Veneza, justamente aqui que eu comecei a trabalhar no antigo DGPC, em 84, quando justamente estavam efervescendo, estavam surgindo todas esses pensamentos e essas reflexões sobre a cidade, e é justamente quando aparece o corredor cultural, né, em 1984, que é a lei que criou a zona especial. Por que corredor? Porque era um grupo de intelectuais, inclusive corredor cultural, o Augusto Ivan veio depois, antes veio a Raquel Jardim, o Arthur da Távola, era um conjunto de intelectuais que identificaram justamente esses nichos no centro da cidade que resistiram ao longo do tempo às intervenções drásticas de renovação do tecido urbano, tais como a Rio Branco, a Presidente Vargas, a
a urbanização do Morro de Santo Antônio. Então eles começaram a andar, por isso que é um corredor, eles começaram a andar e começaram a perceber que por trás daqueles luxalon, daqueles letreiros, existia uma arquitetura grandiloquente e de grande valor para a memória da cidade do Rio de Janeiro. E isso, na época, é interessante que essa legislação criou a zona de especial interesse, né, do corredor cultural, e através de um projeto de alinhamento, porque não existia nenhum instrumento, na verdade, para suprir essa necessidade de proteção urbana. Então, são 2 ou 3 folhas enormes com os limites, e é um PA, é um projeto de alinhamento. Concomitantemente, existiu um movimento social urbano organizado na Saúde Gamboa e Santo Cristo, pelos moradores de lá, que estabeleceram a área de proteção do Sagas, né? Saúde, Gamboa e Santo Cristo, o projeto Sagas, que é justamente onde eu comecei como estagiário, comecei a trabalhar e tomar contato com essas questões. Esse decreto que protegeu esses três bairros e mais parte do centro, originou esse decreto de 88, 7.612, que é o pai das APACs, né? Esse decreto aqui, que estabeleceu o instrumento APA, que no início era APA, era Área de Proteção Ambiental, porque não se tinha uma terminologia, e essa terminologia, na verdade, foi emprestada do meio ambiente. Então, era APA, então você tinha a confusão, APA do Sagas, APA da Floresta da Tijuca, você tinha diversas confusões, mas esse decreto, na verdade, ele saiu deste daqui, né? O grande laboratório, a primeira APAC da cidade, na verdade, com todos esses graus de proteção que nós vamos ver, né? Os imóveis tombados, preservados e tutelados, a primeira APAC que saiu com essa formatação, na verdade, foi o Sagas, que originou esse decreto de aplicação em toda a cidade das APAs. Em 92, o plano diretor decenal da cidade vai diferenciar APA, né, vai deixar a APA para as áreas naturais e vai inserir o ambiente cultural, né? Notem que essa terminologia ela tem uma sintonia direta com toda aquela evolução mundial desse conceito, né? Não é ambiental, é área de proteção do ambiente cultural. E o que é esse ambiente cultural? É tudo, né? São os imóveis considerados históricos, os de grande escala, de pequena escala, aqueles que não têm ainda uma linguagem que pode ser considerada histórica, pavimentação, posteamento e tudo mais. Caminhando. Então, essa é a definição que está no plano diretor de 2011, que não mudou muito de 92, que estabelece, a Kátia tinha falado que a lei não fala em imóveis apacados. Imóvel apacado, na verdade, esse é o neologismo. Imóvel apacado é aquele que está dentro da APAC, está dentro da APAC, né? Então ele pode ser tombado, preservado, ou com interesse, ou passível de renovação, como agora se fala, né, na nova terminologia inserida pela revisão do plano diretor de 2011. A revisão, diga-se para lá de tardia, né, que ele era decenal, era para ser em 2002. Mas isso é outra conversa. Então, o imóvel apacado, na verdade, nada mais é do que qualquer um desses três componentes. Por quê? Esse instrumento da APAC, ele é feito para a proteção de ambientes culturais urbanos, porque ele estabelece uma gradação de proteção, graus de proteção. O tombamento é o grau máximo, a preservação, que seria a arquitetura modesta ou menor, os sobradinhos, né, do centro da cidade, também. E os tutelados ou os passíveis de renovação são aqueles que ainda não constituem uma linguagem característica naquela área, que podem ser até renovados 100%. Você pode demoli-los e construí-los, mas respeitando a ambiência da APAC, né, conforme as recomendações de Nairobi. Então,
esse instrumento é um instrumento muito apropriado, porque ele combina a preservação com a renovação, sem desprezar a história do lugar. Então, vamos lá. Aqui as definições, né, de bens preservados, né, que compõem os conjuntos urbanos de interesse para a preservação por possuírem características tipológicas e morfológicas que conferem identidade cultural à área e não podem ser demolidos. Esses não podem ser demolidos. E bens passíveis de renovação que integram a ambiência dos conjuntos urbanos preservados conforme limitações estabelecidas em função das características do conjunto preservado do qual faz parte, né? Os arquitetos estão muito, por isso a dificuldade, né, de entender esse instrumento, porque realmente dá muita liberdade e não dá ao arquiteto, porque o arquiteto está acostumado a projetar com regras rígidas estabelecidas pelo urbanismo, pela SMU. E esse tipo de situação, ele dá uma certa liberdade, mas também impõe certa responsabilidade na inserção de uma nova edificação na APAC em questão. Então, poderão ser estabelecidos diferentes graus de proteção para os bens preservados ou passíveis de renovação. Na verdade, essas duas entidades aqui, né, o bem preservado e o bem passível de renovação, ele pode ter gradações, pode ter preservado grau máximo, grau 2, grau 3, né, e os níveis de rigidez da obrigatoriedade da manutenção de elementos pode ser flexibilizado. Então, é um instrumento que permite isso tudo. E o que fica, na verdade, preservado nesses imóveis protegidos pelo grau de bens preservados são fachadas, coberturas, elementos incorporados à cobertura, tais como clarabóias e arremates, e internamente há uma flexibilidade maior de intervenção. Todos já andaram pelo corredor cultural e viram aqueles sobrados originalmente de 2 pavimentos, com seus pavimentos subdivididos, né, porque são muito altos, né, são 5, 6 metros de altura. Isso é permitido, mas desde que os vãos da fachada mantenham suas utilizações originais, que a janela continuando a ser janela, né, sendo possível o acesso à janela ou à porta sacada e assim por diante. Hoje em dia, nós temos cerca de 29 APACs na cidade, na Zona Sul, Norte e Centro e Oeste. Na Zona Oeste só temos uma, né, temos 2 agora, Marechal Hermes e Santa Cruz. E aqui um exemplo que eu achei essa imagem na internet muito boa, da Praça da Cruz Vermelha, que é uma APAC, né, da Praça da Cruz Vermelha, cujo o hospital da Cruz Vermelha é o bem tombado, ele foi tombado, e a partir do tombamento do hospital se desenvolveu todo um estudo da área e se fez uma grande área, que na verdade é uma área de entorno desse bem tombado. Todo esse conjunto aqui é preservado, né? Esse conjunto aqui, ele confere e ele compõe a ambiência do hospital, apesar do INCA e desses outros aqui já terem sido renovados. Mas esses imóveis aqui são preservados e o tombamento é o do Hospital da Cruz Vermelha. Aqui o detalhe, né? Então, esses elementos, esse aqui já perdeu os ornatos. Então, essas edificações, elas têm obrigatoriedade de serem mantidas, elas não podem ser demolidas e têm que ser preservadas, conservadas em sua materialidade. Ornamentos, esquadrias, coberturas, ornatos e por aí vai. Aqui é um exemplo, uma folha do PA do Corredor Cultural, que pega aquela área ali da Cinelândia. E aqui uma foto da Rua da Lapa, que nós vemos as clarabóias,
a morfologia do telhado, ela tem que ser, e em se tratando de, eu estava vendo o Ronaldo Foster falando, essas edificações, uma atenção especial para as calhas, né, para os dutos de escoamento, esgotamento das águas pluviais, que são sempre embutidos, e o pessoal sempre usa como solução uma tubulação externa de PVC, porque a de dentro entope, apodrece e é esquecida, né? A manutenção das clarabóias tem um problema muito sério que a gente observa, que eu escrevi até um artigo sobre isso. A legislação ela permite, ela obriga a manutenção das clarabóias e das coberturas, né, externamente, mas por dentro, muitas dessas clarabóias, que são clarabóias por fora, por dentro, recebem lajes de concreto e a função toda é corrompida. A clarabóia que tem a função principal de iluminar e ventilar, né, você constrói uma caixa vedada por dentro de concreto que funciona só com ar-condicionado. Então, esse é um problema a ser observado também. E a manutenção das fachadas, que é de fundamental importância, que, assim como o Ronaldo falou, muitas das vezes ornatos se desprendem, né, elementos se desprendem dessas fachadas que apresentam uma conservação. Aqui uma bibliografia para quem se interessar em se aprofundar nessa questão. Eu destaco aqui, claro, o meu livro, né, estou fazendo o meu merchan, e aqui o da Isabelle Cury, que ela teve o cuidado de fazer a coletânea de todos esses documentos internacionais, essas cartas patrimoniais, e a leitura desses documentos dá uma compreensão muito melhor do que vem a ser uma APAC. Ok? Obrigado. Quero agradecer a palestra do Cláudio, que foi bem esclarecedora. Bom, eu tenho 3 perguntas aqui e vou fazer. Para o Foster. Indicação de algum material didático com orientação de roteiros, observações e cuidados na elaboração de laudos. O material da sua apresentação seria um exemplo? Carlos Gomes, Luiz Carlos. Olha, eu acho o seguinte, outro negócio, a ABNT ainda está discutindo, eu aconselho a comprar os livros de um perito de São Paulo que eu citei na minha fala, que é o Tito Lívio Gomide. Ele tem alguns excelentes livros e ele é um cara muito experiente. Tito Lívio Gomide. Ele tem uns 2 ou 3 livros sobre inspeção predial, tá? Eu aconselho a comprarem e a estudar em cima desse material dele, que é muito bom. A segunda pergunta. Luiz Francisco, autônomo. Com relação à segurança no combate a incêndio e dos elevadores, existência de testado do Corpo de Bombeiros de Rio, isento profissional, engenheiro arquiteto, emitente da autovistoria da sua responsabilidade técnica. A princípio, sim. Porém, a gente tem que dar uma checadinha, tá? Eu peguei um prédio. Foi aquele que apareceu o elevador velho, aquele slide, em que eu encontrei uma latinha aqui embaixo da polia, assim, uma latinha bonita. E o bichinho pingava da polia, pega lá, tem mais uma pergunta ali. Caía ali. Aí eu liguei para o cara, escuta, meu amigo, esse troço está vazando. Ele fala, deixa assim. Mas, pô, deixa assim como? A gente vai, o cara já passa, já tira o óleo daqui, bota de volta na polinha e bota o negocinho aqui embaixo. Essa peça não existe mais, meu amigo. Ou tem que trocar todo o elevador, então a gente fica nessa de pegar, botar aqui, bota na polinha e volta. Falei, tá legal.
Isso não mata ninguém? Não mata ninguém. Está dizendo, tá bom, então eu assinei, vamos em frente. Tem umas coisinhas assim. Agora, é claro, se você encontrar um cara dizendo no RIA que o elevador está sem nada a fazer, você passa